Hoje nós vamos falar sobre a leveza de um coração em paz. E acredito que vocês já devem ter ouvido uma passagem de Jesus do Sermão do Monte, que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E essa passagem ela é muito rica, embora seja uma frase curta, ela é muito rica em ensinamento. E a gente pode ver isso de várias perspectivas, de várias formas. E procurar entender o que Jesus nos ensinou, o que Jesus trazia para nós, é importante para a gente poder mudar, para a gente poder fazer escolhas melhores nas nossas vidas. E se a gente parar para pensar, assim, o bacana, legal, assim, dos ensinamentos de Jesus, é que embora ele tenha passado esses ensinamentos há mais de 2000 anos atrás, eles continuam sendo atuais. Eles continuam fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia, porque ele está ligado ali com tudo que a gente enfrenta no dia a dia, com toda a problemática aí que a gente vive. Então, embora tenha se passado tanto tempo, o Evangelho de Jesus, ele continua sendo atual. Basta a gente procurar entender. Então, para iniciar esse tema, vamos pensar um pouquinho. Na natureza, nós temos aí a ecologia da natureza, onde na natureza cada coisa tem a sua função, visando sempre o quê? Um equilíbrio maior, certo? Se a gente parar para pensar, se a gente observar as coisas, por exemplo, é a chuva que rega, que tem uma finalidade, que vai trazer os seus benefícios, vai fazer a plantação se desenvolver, vai levar água para os rios, para os lagos, a camada de ozônio que envolve a Terra, ela protege, ela tem a função de proteger a Terra dos raios solares ali. O Sol, ele vitaliza, o Sol traz vida, ele ajuda as plantas a crescerem, ele é importante para nós também por vários fatores, traz a vitamina D, A gente precisa tomar sol para ter lá a vitamina D, então ele tem a sua função. Os predadores aí, na cadeia alimentar, aí no mundo animal, tudo tem uma função também. Se não existisse ali os predadores para dar uma equilibrada ali, provavelmente teriam muitas coisas aí que seriam devastadas. Vamos pensar no seguinte, se não tivesse passarinho, vamos supor assim, os passarinhos que comessem gafanhotos, a população de gafanhotos ia crescer gigantemente, ia devastar plantações. Então, tudo ali na cadeia, ali na natureza, vai tendo ali a sua função. São os insetos que polinizam as flores, as plantas, visando o quê? A continuidade da espécie. Quem gosta de planta, quem cultiva ali um jardinzinho, ou planta alguma, tem uma plantinha ali num vaso, às vezes duvido que não tenha acontecido, Às vezes você vai lá olhar o seu vasinho, vai lá olhar o seu jardim, nossa, mas apareceu essa samambaia aqui, eu nem plantei ela, apareceu uma florzinha ali, de onde veio isso? Certo, que traz, para quê? Com a função ali de garantir, a função, a continuidade das espécies. Então, tudo ali tem uma função visando um equilíbrio. Então, da mesma forma, a vida emocional, a vida mental nossa, ela também contém ali coisas que nós precisamos, seja para resgatar, para aprender, para manter, para que traga ali um equilíbrio para nós, com o objetivo ali, a nossa vida emocional tem o objetivo do quê? De ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, a consciência a respeito da vida, das coisas, de trazer um aprendizado, de trazer um crescimento para nós, visando também
o nosso equilíbrio, né? Então, né, dessa forma, se a gente vamos comparar aí a vida emocional com a ecologia da natureza, né, vamos chamar aí a ecologia, né, na ecologia aí do emocional, todos os sentimentos que nós temos, eles vão ter uma função corretiva, visando o quê? Visando o nosso crescimento, né? O nosso aprendizado, crescimento espiritual, crescimento como pessoa. Então, tudo vai ter uma função. Então, né, nós vamos encontrar, a gente tem aí vários sentimentos, né, que aparecem, frustração, ódio, inveja, né, raiva, orgulho, vaidade, egoísmo, que a gente aprende culturalmente que esses sentimentos são ruins, mas eles só vão ser ruins se nós não conseguirmos enxergar neles a sua função corretiva, a sua função educativa. Eles vêm por um motivo, né? Querendo trazer o aprendizado, querendo mostrar alguma coisa, para que a gente cresça, né? Enquanto espíritos. Então, o que é que nos falta, né? Nos falta é a educação emocional, né? Onde para a gente aprender a transformar esses sentimentos, né, ruins em oportunidades de aprendizado, em oportunidades de crescimento, né, em transformar isso, né, de uma forma, né, que seja um aprendizado luminoso para a gente. Então é questão da gente saber ter essa educação, esse equilíbrio e ter um outro olhar para todas as coisas que nos acontecem, para tudo que a gente sente, para tudo que a gente pensa. E aí, né, dentro disso tudo, nós vamos encontrar aí uma questão, né, uma questão muito difícil para todos nós. Por exemplo, a questão da mágoa. E a mágoa, ela tem duas funções na nossa vida emocional. E ela é importante se a gente aproveitar, né, tiver esse olhar de nos educarmos. Então, a gente pode dizer que a primeira função da mágoa, ela é de revelar alguma coisa para nós mesmos, né, que está difícil de aceitar. Então, a primeira função da mágoa é isso, né, trazer essa revelação. Mas, assim, o que é mais comum, né, a revelação que é mais comum aí em relação à mágoa é sobre o quanto nós idealizamos as pessoas, esperando que elas, né, supram, né, as nossas expectativas. As idealizações que nós fazemos a respeito do mundo, a respeito das leis do mundo, a respeito das situações. Então a gente precisa refletir, será que tudo é realmente do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu estou sentindo? Esse é o aprendizado mais comum para a pessoa que se magoa. Diminuir as expectativas que estão em níveis assim, muito altos em relação às pessoas, principalmente em relação à pessoa que nos ofendeu, que nos magoou. Um outro aprendizado a respeito da mágoa pode ser a questão, né, da dificuldade que nós temos em dizer não quando é preciso. Então, muitas pessoas têm dificuldade de falar não. E quando a gente não fala não quando é preciso, o que acaba acontecendo? Nós aumentamos o risco de sermos manipulados e de sermos usados. Nós abrimos essa porta. Então, assim, não é uma questão de má vontade. É uma questão de a gente tem que fazer as coisas, fazer de coração, de boa vontade. E quando nós podemos
Então, se a gente se coloca nessa posição de nunca dizer não, as pessoas vão achando que pode tudo, né? É como se fosse errado falar não para alguém, como se nós não pudéssemos falar não. A gente não precisa ser grosso, estúpido para falar não. Dá para falar não quando a gente quer falar não, quando a gente precisa falar não, de uma forma tranquila. Às vezes o falar não vai incomodar muito mais a gente que fala o não do que a pessoa que vai receber o não. Às vezes a gente acha que fica preocupado que vai magoar a pessoa, né? E aí, às vezes a gente acaba falando sim para uma coisa que não dava para a gente fazer, para uma coisa que vai dar uma embolada boa ali no nosso dia a dia, né? E Jesus também, ele nos ensinou numa passagem, ele fala assim, seja o teu falar sim, sim, não, não. O que ele queria dizer com isso? Sinceridade, honestidade. Não adianta a gente falar sim quando a gente queria falar não, quando a gente precisava falar não. Então, a gente sabe, né, que a ofensa é algo que dói, né? A mágoa é uma coisa que incomoda, que dói, né? E seria, assim, insensato a gente pensar que a mágoa não serve para nada, ela não teria uma utilidade. E a utilidade dela está justamente em nos trazer aprendizado. Então, a dor da mágoa, né, ela é sempre um alerta, né, nos convidando ali a repensar na nossa vida, a repensar na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, em repensar a maneira que nós pensamos, que nós agimos, e rever as nossas expectativas também, né, principalmente com as pessoas que a gente tem mais afeto, porque dificilmente a gente vai se magoar com alguém que não seja importante na nossa vida. Normalmente a gente se magoa com pessoas que são importantes na nossa vida. Só que às vezes a gente é que cria expectativa demais e coloca uma expectativa, né, idealiza a pessoa e a pessoa sem dar oportunidade de conhecer, né? E aí a gente quer que a pessoa responda, né, satisfaça ali as nossas expectativas. E às vezes ela não tem condição, às vezes não é a realidade dela. Bem, então a gente precisa avaliar essas coisas. Bom, a segunda função da mágoa é nos desiludir sobre o que pensamos a respeito de quem nos magoou. Então, a pessoa que nos magoou, muitas vezes, ela pode ser até pior do que a gente está ali imaginando depois que ocorreu o problema. Ou, ao contrário, tá? Ela pode ser apenas uma pessoa, né, que não é aquilo que nós presumimos que ela fosse, ela não é aquilo que nós imaginamos que ela fosse. Né? E quem fantasiou isso fomos nós, não ela. Né? Não foi ela que pintou um quadro bonito para a gente que fantasiou, a gente que idealizou, nós que tivemos esse olhar. E isso não significa que a pessoa que nos magoou seja necessariamente uma pessoa ruim ou uma pessoa que queira o nosso mal. Simplesmente ela é uma pessoa que não se encaixa no nosso modelo ali fantasioso, né, de julgamento. Nós temos aí o hábito de idealizarmos as pessoas, as situações e de querer que tudo saia ali do nosso jeito, né, que as nossas expectativas sejam ali supridas, vamos dizer assim. Então, a mágoa, nesse caso, né, ela vai servir para nós reavaliarmos as nossas concepções de amizade e parentesco e a nossa convivência de uma forma geral. Né? Será que a gente que não está esperando demais? A gente não está idealizando? Então, se nós entendermos ali a função luminosa da mágoa, nós vamos ter ali um aprendizado muito bom. Vai ser muito enriquecedor para nós mesmos.
Se a gente aceitar o desafio de rever os nossos conceitos, de rever o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? O que vai acontecer? Nós vamos passar a ver a vida com mais realismo. E vamos deixar de fantasiar a família, os amigos, os colegas, os relacionamentos, né, de uma forma geral. Então a mágoa, ela só vai ali se transformar em dor ali que corrói mesmo o coração quando nós não entendemos essa função, quando nós não damos abertura para entender isso, para rever as situações. E aí, né, se nós escolhermos continuar no caminho das idealizações das pessoas ali da nossa convivência, nós podemos nos atolar ali numa conduta nociva, numa conduta que não é saudável, né? Do que de cobrar as pessoas, de reclamar, de se colocar numa posição de vítima, e em muitos casos até de se vingar. E aí, quando parte para esse lado de se vingar, as coisas podem tomar umas proporções aí enormes. E aí dá aquelas confusões na vida, né? Que às vezes tem problemas aí que, por conta dessas coisas, às vezes se arrastam aí por muito tempo, né? Então a gente precisa entender que as pessoas e as coisas não são e não acontecem dentro dos nossos padrões de expectativa, né? Com humildade, com disposição para entender melhor a nós mesmos, nós vamos concluir que o problema da mágoa não é com o outro, não é do outro, é nosso, né? Nós que idealizamos, nós que criamos expectativas. E dessa forma, né, nós podemos aí, se a gente se colocar nessa posição de tentar rever realmente os nossos conceitos, nós vamos extrair aí um grande aprendizado, né, a respeito de nós mesmos e até mesmo da pessoa que nos ofendeu. Isso vai trazer o quê? Maior leveza para a nossa vida, né? Nós vamos tirar aquelas amarras, né? Curando a nossa prepotência aí de querer tudo do nosso jeito, tudo do nosso modo. Então, lidar com a dor da mágoa, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Mas procurar lidar com ela de uma forma saudável é uma escolha corajosa, né? Porque nós precisamos ser fortes também, precisamos ser corajosos para poder enfrentar tudo isso. E se libertar, né, dessa carga, né, emocional negativa, que é pesada, que é ruim, nós vamos abrir a porta, né, para Deus, nós vamos abrir a porta para o bem, né? Então a mágoa, o perdão, né, desculpa, na verdade assim, o perdão não é uma decisão para com o ofensor, é uma decisão para nós. O perdão, ele é bom para nós. Muito mais para nós do que para a pessoa que nos ofendeu. Né? Porque somos nós que vamos estar limpando, né, o nosso coração, nós que vamos trazer uma leveza maior para a nossa vida. É fácil? Eu sei que não é. Né? Então vamos limpar o nosso coração, né? Nos livrarmos de peso de más recordações, de ressentimento, de ficar remoendo coisa ruim, coisa que já passou, que não volta atrás. Né? Não dá para a gente parar o tempo, voltar e refazer, já está ali, já está feio, já aconteceu. Então vamos seguir em frente, procurar seguir em frente de uma forma mais saudável. Por isso que Jesus falou, né?
que ele nos aconselhou, né, a limpar o nosso coração para sermos bem-aventurados e podermos ver o Deus que habita dentro de nós mesmos. Com essa leveza emocional, nós vamos abrir as portas aí para a energia do bem, para coisas boas. E falando também de limpeza de coração, existem outras situações fora da mágoa que também aí acabam, né, se tornando pesos, né? A gente pode falar que a mágoa, né, é um lixo que a gente permitiu que o ofensor colocasse dentro do nosso coração. Mas fora a mágoa, tem outros lixos que a gente permite também que sejam colocados no nosso coração, que são aquelas coisas do dia a dia, as pequenas irritações, a raiva que dá em determinadas situações, seja no trânsito, é um lugar para testar todo mundo, né? Todo mundo, duvido que normalmente a gente fica bravo no trânsito com alguma, fica com raiva mesmo, às vezes tem vontade de xingar, né? No trânsito, na fila do mercado, na rua, né? Em várias situações, né? Um que vai lá, fura a fila, são situações que nos deixam irritados. E se a gente conseguir se livrar disso também a gente vai estar limpando o nosso coração. E para finalizar, tem um texto de um autor desconhecido, eu não sei, talvez vocês já tenham ouvido, já tenham lido esse texto, que chama A Lei do Caminhão de Lixo. Eu vou ler para vocês, que é bem legalzinho, eu achei que tinha a ver com o tema. A Lei do Caminhão de Lixo. Um dia peguei um táxi e fomos direto para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa quando, de repente, um carro saiu do estacionamento na nossa frente. O motorista do táxi pisou no freio, sacudiu a cabeça, o motorista do táxi pisou no freio, deslizou e escapou de outro carro por um triz. O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar e nos xingar. O motorista do táxi apenas sorriu e acenou para o cara. E eu quero dizer que ele o fez bastante amigavelmente. O que ele quis dizer aqui? Que ele não sorriu e não acenou para o cara de uma forma sarcástica. Ele sorriu tranquilo, realmente tranquilo e amigavelmente. Assim, eu perguntei, por que você fez isso? Este cara quase arruína o seu carro e nos manda para o hospital. Foi quando o motorista do táxi me ensinou o que agora chamo a lei do caminhão de lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva e de desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes descarregam sobre a gente. Não tome isso como pessoal. Apenas sorria, acene, deseje-lhe bem e vá em frente. Não pegue o lixo delas e espalhe sobre outras pessoas, no trabalho, na casa ou nas ruas. O princípio disso é que pessoas bem-sucedidas não deixam seus caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta para levantar cedo de manhã com remorso. Assim, ame as pessoas que te tratam bem, ore pelas que não o fazem. A vida é 10% do que você faz dela e 90% a maneira como você a recebe. Então, que a gente possa refletir aí sobre a lei do caminhão do lixo
né, nos momentos aí de irritações aí no dia a dia, que a gente possa, né, refletir e não pegar lixo que não é nosso, né, aquilo que não é nosso.